Luiz Kawaguchi, começo com você e quero repercutir primeiramente essa fala de Zelensky. Ele diz que a vitória da Ucrânia evitaria ataques a Varsóvia ou a Praga. Você concorda, Luiz? Muita gente pode dizer que ele está exagerando, mas eu concordo sim pelo seguinte, se a gente analisar os discursos do Putin, em 2021 ele publicou um ensaio que ele falava de como a Rússia tinha direito a diversos territórios onde existem russos étnicos. Naquela região não importa onde você nasceu, mas importa quem são os seus pais. Então ele diz nesse ensaio que a Rússia, que tem muitos russos em diversas regiões, onde hoje são não só a Ucrânia, mas também a Moldávia, partes da Romênia, partes da Polônia, toda a região dos Cárpatos. Então, ele já deixa explícito naquele território que a Rússia tem algum tipo de direito sobre todas essas regiões. Eu acho que antes, se ele tivesse conseguido conquistar a capital da Ucrânia, Kiev, nos primeiros dias da guerra, logo depois de 24 de fevereiro, seria muito provável que ele tentaria expandir aí para a Moldávia, para outros países. Não sei se ele atacaria um país membro da OTAN, como a Polônia, mas que ele tentaria expandir e voltar ao que era o Império Russo antes da época do comunismo. Eu não tenho muitas dúvidas de que essa seja a pretensão deles. A questão é que ele foi contido. O Ocidente se juntou e conteve ele ali na Ucrânia. Se a gente for, eu li recentemente algumas análises que aconteceu o que deveria ter acontecido, por exemplo, na Tchecoslováquia, na Segunda Guerra, quando a Rússia, a Grã-Bretanha, lá, o Daladier, o Chamberlain, eles resolveram dar a Tchecoslováquia de presente para a Rússia, achando que para a Alemanha, achando que Hitler iria se contentar com aquilo. E, na verdade, ele conquistou o continente inteiro. Eu acho que o que se fez aqui foi não se repetir aquele erro da época da Segunda Guerra Mundial. Putin foi contido, a guerra está só na Ucrânia. Quando o Zelensky fala isso, eu acho que é isso que ele se refere. Agora, professor Pedro Costa, vamos falar então sobre a situação de Putin, né? Você acredita que ele possa perder força interna? Porque a gente vê todas as sanções que a Rússia vem sofrendo, prejudicando oligarcas, toda a população, enfim, os militares que estão na guerra e agora todo esse êxodo russo. Como você enxerga hoje a situação de Putin? Primeiro, prazer estar na presença do estimado colega Kawaguchi aqui. A honra é minha. Imagina, o correspondente internacional desse gabarito. Olha, a situação é o seguinte, o mundo está dividido. A divisão do mundo, eu quero falar, só uma breve introdução aqui, né? Um artigo que eu escrevi, de 20 dias que mudaram o mundo. No dia 4 de fevereiro desse ano, foi o primeiro dia das Olimpíadas de Pequim, as Olimpíadas de Inverno. O que aconteceu no dia 4 de fevereiro? Foi a primeira viagem internacional que o Putin fez pós-pandemia, depois de 2 anos. Ele vai aonde? Ele vai a Pequim. Ele vai a Pequim, é recebido pelo Xi Jinping, presidente chinês, e é recebido com honras de chefe de Estado, o que não é pouca coisa em termos chineses. Eles assinam ali um tratado que é conhecido como Parceria Sem Limites. Veja bem. Uma amizade sem limites foi o título desse tratado, do dia 4 de fevereiro, que foi muito pouco repercutido aqui no Brasil. No Brasil e no sul global, de alguma maneira, mas que a Eurásia inteira e o eixo atlântico, Estados Unidos, União Europeia, se debruçaram. Esse tratado, ele faz o quê? Ele contesta a ordem mundial pós-Guerra Fria. Ele fala de uma nova ordem mundial. Tá lá, o tratado tá público. Falando de uma nova ordem mundial policêntrica, ou seja, de vários centros de poderes, de outros atores, de outros centros de poderes. E o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o seguinte, olha, primeiro, a hegemonia americana, atlanticista, ocidental, acabou. Segundo, a partir de hoje, tudo que o Ocidente quiser fazer, em termos marítimos, terrestres, aéreos, e cyberaéreos, eles vão ter que nos comunicar. Comunicar quem? Rússia e China, que tem uma amizade sem limites. Olha, eu e o Kawaguchi, nós temos uma amizade. Mas a nossa amizade tem limites. É ou não é, Kalina? Se ele me pedir algumas coisas, eu vou dizer com delicadeza, olha,
Isso eu não vou poder fazer. Não tem precedente nas relações internacionais o tratado que foi assinado. Desde 1648, desde a criação de Westfália, da criação do sistema internacional, esse tratado. Então, primeiro, dizer que a Rússia está isolada é um anátema, é um sofisma. A Rússia não está isolada. Você tem a OTAN de um lado, a OTAN representa 12% da população do planeta Terra, 12%. É isso que é a OTAN, que se diz representante do Ocidente. Mas é muita coisa, tem o Sul Global, tem outros interesses. E do outro lado você tem a Rússia, que se aliou à China, e que também tem a Índia. Esses três fazem parte de uma organização que chama Organização para a Cooperação de Xangai, que semana passada estava reunida. Só China e Índia são mais de 3 bilhões de pessoas. Como a Rússia está isolada? Que também tem nessa organização o Paquistão. Índia, Paquistão, China e Rússia são potências nucleares. Estão na mesma organização, que também tem o Irã, que também tem o Afeganistão, que o governo Biden entregou de volta para o Talibã 20 anos depois de uma guerra infinita, de trilhões de dólares, de vidas ceifadas. Então, a Eurásia se reorganizou. Eu vou fechar aqui. E concordo com o Kawaguchi. A OTAN ressuscitou. A OTAN vivia, como diria Macron, uma morte cerebral. Mas com a guerra ela se reorganizou, os Estados Unidos tomam a liderança novamente, enviam armas e dinheiros infinitos para o governo Zelensky. Até que o último ucraniano seja sacrificado. Este é o cenário. E aí, depois nós podemos discutir e devemos discutir qual é o papel do Brasil nesse contexto. Tá certo, e olha só, 7 foguetes foram disparados contra prédios residenciais em Zaporísia, matando pelo menos 3 pessoas, enquanto a Rússia aumentava os seus ataques às cidades controladas pela Ucrânia em meio a perdas de suas tropas no campo de batalha. Bom, Luiz, esses ataques devem continuar mesmo com a anexação de territórios pela Rússia? Sim, a gente tem que pensar que Zaporísia ela é uma espécie de província, um estado, eles chamam de oblast naquela região. Metade está anexado pela Rússia e metade continua na mão dos ucranianos. Essa cidade que foi atacada está na mão dos ucranianos. Eu passei vários dias nessa capital de Zaporísia, uma cidade extremamente bonita, extremamente desenvolvida, só que ela está a só 30 quilômetros da frente de batalha. Então, volta e meia, pela manhã, a gente era acordado aí com mísseis caindo nessa região. É uma região perigosíssima. A questão é que eles têm muitas fábricas, uma zona industrial muito desenvolvida e muitas tropas ucranianas acabaram se escondendo nessas siderúrgicas, usinas, nessas fábricas, para atuar ali na linha de frente. Eles ficavam ali se organizando para depois ir para a linha de frente ou voltando e descansavam. E aí os russos atiravam nessas mísseis de longo alcance nessas fábricas para tentar atingir essas pessoas. A gente não sabe se só tinham civis dentro desses prédios que foram atingidos, mas independente disso, é muito complicado. A Rússia está atirando em alvos civis. Um prédio, ele é um alvo civil. Militarmente, se os militares tirarem os civis lá de dentro e eles estiverem lá dentro, passa a ser um alvo militar. A gente não sabe se esse é o caso ou não. Provavelmente a gente nunca vai saber. Mas a questão é que a Rússia está fazendo ataques muito além da linha de frente. Eles estão querendo mostrar para os ucranianos que não tem lugar do país em que eles não estejam seguros. Eles querem, assim, criar um clima de terror, um clima de medo na população civil ucraniana. O professor Luiz diz que a intenção da Rússia é provocar esse clima de medo, de terror com estes ataques em outras zonas, outras regiões. Como que o senhor avalia? Concordo com o Luiz. Guerra é isso. Guerra é o quê? É violência, é terror e é medo. Importante dizer que desde que começou a guerra, semana passada, o Putin finalmente conseguiu um avanço considerável do ponto de vista russo, né? Claro, a guerra é uma tragédia, mas estratégico, que foram os plebiscitos das novas repúblicas autônomas, né? As chamadas baby repúblicas, né?
e num discurso bem ao estilo Putin, né, em que ele era aplaudido o tempo todo, reuniu uma multidão, bandeiras russas, né, para mostrar diante dos olhos do seu próprio povo que a sua popularidade é forte e é grande, né? Quer dizer, desde a segunda semana de guerra praticamente havia-se uma previsão de que o Putin ia cair, de que o Putin estava doente, ou de que o Putin ia morrer, coisas do tipo, né? De que o Putin ia ficar isolado e coisas do tipo. Mas o que nós vimos na prática foi o seguinte: o Putin anexou parte do território ucraniano, ou seja, nós estamos vivendo um mundo completamente disruptivo, um mundo diferente. Parte do território da Ucrânia já não é mais da Ucrânia. Começou ucraniano em 2022 e vai acabar 2022, pertencente à Rússia. Ainda que o Ocidente ou a OTAN não reconheça esses plebiscitos, que realmente não tem valor nenhum do ponto de vista do direito internacional, mas no campo das relações internacionais, o que vale é o poder e a força. É assim desde Tucídides, desde a história da Guerra do Peloponeso. Né? Como diria Hobbes, só o poder pode deter o poder. Depois que esses plebiscitos foram feitos, esses territórios se declararam autônomos. Qual é o discurso do Putin? Esses territórios agora estão sob o guarda-chuva russo, estão sob a proteção russa. E nós vamos defendê-lo com força máxima. Isso significa o quê? Significa, inclusive, usar armas nucleares táticas. Então, o Putin, há uma semana atrás, melhor dizendo, ele conquistou estrategicamente essa região, parte dessa região do Donbass, parte dessa região do leste da Ucrânia, que desde o princípio é o fulcro dessa guerra. Esse avanço não é desprezível.